Bandeirantes. Começa agora, Viva o Litoral. Turismo, mercado imobiliário, economia e infraestrutura, estradas e mobilidade, oportunidades. Para quem tá e para quem vai. Tudo sobre o litoral paulista. Uma parceria entre a Rádio Bandeirantes e a Prefeitura de Santos. Apresentação: Felipe Garrafa. Samba, mar e praia, sempre com boa música, prestação de serviço e muita informação. Esse é o seu programa Viva o Litoral na Rádio Bandeirantes. A apresentação é com ele, Felipe Garrafa. Viva o Litoral! Manda aí, Garrafa. Manda aí, Garrafa. Viva o Litoral! Viva o Litoral! Viva o Litoral! Viva o Litoral! Muito bom dia! Tá começando mais um Viva o Litoral pra você aqui na RB. Estamos chegando com tudo e pra quem é de Santos, já no carnaval, tá? No clima do carnaval. Eu tenho certeza que quem ontem esteve na passarela do samba na zona noroeste de Santos, hoje não está ouvindo o Viva o Litoral. Hoje, infelizmente, não tem como acordar, né? Hoje. Então fica na gravação, fica aí nos nossos aplicativos de podcast e tudo mais. Aí sim eu conto com a sua audiência. Mas você que não esteve no Sambódromo ontem, na sexta-feira também, aí sim, a gente chegando com tudo no Vivo Litoral. Valeu ao Ricardo Capriotti, sempre comandando o fôlego pra você. E antes, sempre valorizando o passado, de olho no futuro, Milton Parron com memória. E estamos chegando com Vivo Litoral. Agora é notícia atrás de notícia pra você e muito sobre o nosso litoral de São Paulo. Tô preocupado com o pessoal do Guarujá, hein? Guarujá, gente, o que aconteceu aí essa semana? Que chuvarada! A gente estava falando de muita chuva em todo o estado de São Paulo, como já é comum, né, característico desse período do ano, mas a cidade do Guarujá recebeu o maior volume de água deste verão. Então, desde dezembro até agora, e olha que a gente já viu muita água, não só em São Paulo, estes dias mesmo a gente viu em Itaquaquecetuba, em Suzano, com muita água também, na Grande São Paulo, mas no Guarujá, em apenas 12 horas, 121 milímetros de volume de água. Então você aí do Guarujá que está me ouvindo, me conte como é que tá a situação aí, se a água já deu uma aliviada em algumas regiões, por exemplo, deslizamento de terra foram registrados em alguns locais, a sirene da Defesa Civil precisou ser acionada na comunidade da Barreira do João Guarda, o plano de emergência também é acionado pela Defesa Civil em alguns morros do Guarujá. Então você que está no Guarujá me acompanhando, me diga aí como é que tá a sua situação neste momento. Estarei aqui para te ouvir. Olha, eu queria agradecer quantas participações nós estamos recebendo, hein? Muitas mensagens, muitas e muitas mensagens. Então, Roger Palme, solta o WhatsApp da Bandeirantes 2 vezes, daquele jeito, pra já chamar a participação do ouvinte da RB, vai. 11 999 048756. 11 999 048756. Felipe Garrafa, Edmundo da Vila Leopoldina, São Paulo, andando no Parque Vila Lobos e todos os domingos de manhã, depois do fôlego, vou te ouvir fazendo minha caminhada. Um abraço. Boa, aí sim, atividade física. O Capriotti adora. Vai ganhar uma estrelinha do Capriotti, viu? Oi, Garrafa, bom dia, boa sorte. Luiz Larúcia de São Vicente. Eu queria ressaltar, você está falando em São Vicente, nosso querido prefeito Caio Mimado, ele aumentou o IPTU o meu em 12%. Aí ele faz um programa para o prédio fazer o IPTU verde, que a gente colocou um monte de melhorias no prédio, lixo seletivo, colher óleo de cozinha, fizemos tudo para ter um desconto no IPTU. Pagamos R$27 de taxa para fazer esse cadastro no IPTU verde e ele deu 18 centavos de desconto no IPTU. E uma outra coisa, proibido pescar na praia. Praia vazia, não tem ninguém, você vai pescar, vem um polícia lá, um PM ou um municipal,
fala que não pode pescar por lei, a praia vazia. Aí chega na sexta-feira, o pessoal monta as barracas lá e ficam na sexta, sábado, domingo até a noite, fazem churrasco na praia, nadam a madrugada inteira fazendo barulho e a gente não pode pescar. Aí a gente vai pescar depois das 6, não tem espaço na praia, porque eles estão fazendo churrasco, estão fazendo festa e a gente não pode pescar na praia. Difícil, viu? Mas tudo bem. Parabéns pelo programa, Luiz Larúcia de São Vicente. Valeu, Luiz. Obrigado. O prefeito, o Caio Amado, prefeito de São Vicente aí, Caio Amado, prefeito de São Vicente, ele tá cobrou uma taxa para ficar verde o condomínio, paga R$27 de taxa e o prefeito te deu cartão vermelho, foi isso que aconteceu? Que aumentou em 12%. Em Itanhaém, a gente trouxe a reportagem na semana passada, a prefeitura lá aumentou em 2.000% alguns IPTUs, o imposto municipal e algum IPTU, alguns carnês chegaram em 2.000% de aumento. Hoje vai ter uma reportagem aqui no Vivo Litoral sobre São Vicente, porque a prefeitura vai derrubar todos os quiosques para revitalizar a orla. Então a gente quer saber quanto vai custar, o que vai mudar, quando que ficará pronto, porque anunciar é fácil, então tem que ver quando que vai ficar pronto. Mas, ô prefeito, espaço aqui da Bandeirantes aberto pro senhor. Mas que história é essa de aumentar em 12% o IPTU? Aumentar em 12%, e não é o primeiro ouvinte que manda aqui sobre a pesca ali não ser autorizada em algumas regiões de São Vicente. Por que a pesca não está sendo autorizada durante a madrugada, que é um horário que realmente a praia está vazia? Ou destinar ali um espaço adequado para o pescador, um local ali tão tradicional que sempre foi próximo ali a Ponte Pêncio. Por que não regulamentar isso? É falta de vontade política para fazer esse tipo de situação? Então o espaço aqui aberto ao prefeito de São Vicente para a gente bater um papo e entender o que é que está acontecendo na cidade. Fala, ouvinte! Bom dia, Felipe Garrafa. Vera de Santos, Vila Belmiro. Passando para desejar um ótimo programa. Adoro, não perco nenhum. Ainda mais falando da Baixada. E quero te desejar um abraço. E para o Vitor também. Excelente domingo para vocês dois. Amor de verdade eu só senti. Foi com você, meu bem. E todas as loucuras desse... E já aqui no estúdio com a gente, Ana Paula Rodrigues, que está aqui com uma informação para lá de importante que impacta a sua vida diretamente para chegar até o litoral de São Paulo. Sistema Anchieta Imigrantes agora com 2 pedágios, um na ida e outro na volta. Não, você não entendeu errado. Tem um na ida e um na volta. Hoje você paga só um pouco mais de R$38 para ir até o litoral e já tá valendo para voltar. Agora não. A história vai ser dividida e também no Free Flow. E aí, Ana Paula Rodrigues, o que é que muda? Bom dia. Tudo bem, gente? Antes de tudo, vai mudar só em julho, a partir de 1º de julho. O que o nosso ouvinte vai ver a partir de agora é obra. O pessoal começando a instalar o pórtico já por esses dias lá na Anchieta. E no fim agora de fevereiro, na rodovia dos Imigrantes. O Free Flow é aquele pedágio que não tem porte, não tem cabine, não tem parada. Você passa embaixo de um pórtico, ele lê a placa do seu carro e emite o pagamento do pedágio. Se você não pagar em até 30 dias, é multa por evasão de pedágio. Quem tem a tag, o deve ter feito na hora. Se não tem aquela tag de passar automaticamente no pedágio, tem que entrar no site da concessionária para fazer o pagamento. Eu estou muito curiosa para ver como é que vai ficar o sistema Anchieta Imigrantes no primeiro feriadão depois do Free Flow funcionando, já nesse segundo semestre, porque a cena clássica é aquele congestionamento até o pedágio da Imigrantes. Mas a expectativa é que isso acabe. A gente vai ter a cobrança dos dois lados, mas é o mesmo valor. Vão dividir em 2. Hoje o pedágio é R$ 38,70 só na descida. Com essa mudança, você paga R$ 19,35 na descida, R$ 19,35 na subida, quando passar pelo pórtico. A gente tem, inclusive, a fala da diretora da Artesp, a Raquel Carneiro, explicando que, na visão deles, essas mudanças melhoram a fluidez da rodovia e vão melhorar a segurança também. Primeiro, a gente tem a redução dos congestionamentos, que é algo que a gente vê bastante em feriados, no final do ano. A gente tem a diminuição de acidentes, né? Então, as praças de pedágio são locais que a gente tem uma quantidade grande de acidentes por esse acelerar e desacelerar dos veículos.
Além disso, a gente tem redução de emissão de gases do efeito estufa. E um ponto muito positivo dessa modernização com a implantação do pórtico de pedágio eletrônico é a possibilidade de uma maior justiça tarifária, né? Então, a gente para de cobrar a tarifa só na descida, né, e passa a cobrar metade na descida e metade na subida. Bom, quando o Free Flow estiver pronto, a partir de 1º de julho, operando e tudo mais, as praças de pedágio antigas vão ser demolidas. E aí vem uma mudança importante que a gente apurou em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, que é a questão da operação comboio. Como é que ela funciona hoje? O tempo fica super fechado, a visibilidade comprometida. Lá na praça de pedágio, os carros são parados até formar uma fila de um número de veículos pré-determinado, e aí eles saem em comboio, puxados por uma viatura da concessionária. Isso não vai existir mais. Vai acontecer um esquema que a Artesp está chamando de comboio dinâmico. Então, quando a visibilidade ficar fechada, você chega onde era a praça física de pedágio e vai ter um monte de sinalização, mostrando que tem que passar devagar, tem que reduzir a velocidade, com uma iluminação diferente. E aí você segue a viagem com essa orientação. É só no bom senso do motorista. E também, mas também com fiscalização e sinalização. E isso vai possibilitar a montagem da operação comboio na subida também. Porque a gente tem neblina dos dois lados, mas hoje a operação comboio é só na descida. A Raquel Carneiro, diretora da Artesp, vai explicar. Hoje tem a operação do comboio tradicional, que é a operação que utiliza a praça de pedágio como uma retenção dos veículos, né? Então os veículos eles param ali na praça de pedágio e um carro da Polícia Militar faz todo esse transporte do comboio quando a gente está com bastante neblina na serra para garantir a segurança do usuário. Quando a gente tem a iluminação da praça de pedágio e o pórtico eletrônico, a gente possibilita também a modernização dessa operação comboio. Então, a operação comboio ela passa a ser uma operação comboio dinâmica. Então, ali são utilizadas sinalizações diferenciadas para informar para o usuário que deve ser reduzida uma velocidade. Então, a expectativa é que a partir do 1º de julho a gente tenha aí a mudança da cobrança da praça de pedágio para os pórticos e também a mudança do comboio tradicional para o comboio dinâmico. Bom, e aí para fazer o pagamento tem uma maneira de você pesquisar todos os pedágios que você utilizou por meio do Free Flow em um único site. E essa era uma demanda, inclusive, do motorista, porque dependendo da viagem que você for fazer, você passa por rodovias, cada uma com uma concessionária. E ninguém é obrigado a saber que a CCR é responsável por uma, a Rio SP é por outra. Então dá para entrar nesse site, que eu vou falar agora, consultar pelos dados da placa, e aí o site te direciona para o ambiente de pagamento de cada uma das concessionárias. O site é o sigafacil.sp.gov.br. sigafacil.sp.gov.br. Esse site já está valendo. Já está valendo. Eu fiz o teste, entrei lá, pesquisei pela minha placa, dá certinho. Importante porque se você não pagar esse pedágio no prazo de 30 dias, gera multa, R$ 195, 3 pontos na CNH. E aí uma dúvida, parte do princípio Free Flow de que é aquela cobrança justa. Então até na rodovia Castelo Branco, por exemplo, hoje para chegar ali em Barueri, em Alphaville, paga-se R$ 5 e você até quase Sorocaba, que é onde tem o outro ponto de pedágio, você paga esses R$ 5, é o que está valendo. E aí, até a justificativa do governo do estado, eu estou trazendo a Castelo para chegar até Imigrantes. É o seguinte, olha, na Castelo Branco vai virar Free Flow. Então, você que mora em Alphaville, vai andar muito pouco na Castelo, você vai pagar ali R$ 1,80, R$ 2 pelo trecho da sua primeira saída. No caso da rodovia dos Imigrantes, e aí da Anchieta, no caso, porque tem comunidades ali na rodovia Anchieta, você pode sair depois do pedágio, você pode sair para São Bernardo para chegar em Rio Grande da Serra. Este valor de R$19,40, é isso? Acho que R$19,35. R$19,35 é um valor fixo ou assim que passou o pedágio, o Free Flow, você quiser fazer uma saída antes de chegar no litoral sul de São Paulo, paga proporcional ou não? É o que está? É o que está. O que está sendo dito pela concessionária até agora é isso. É o valor fechado. Então, R$19,35 para descer, R$19,35 para subir. No fim, a Raquel aqui fala em justiça tarifária porque talvez você pague proporcional à viagem que você está fazendo. Então, paga a descida na descida, a subida na subida, mas é isso. Só vai quebrar o valor em dois, na verdade. Mas aí não... cancela o argumento do governo do estado de que o pedágio Free Flow é aquele pedágio justo.
porque a justificativa do Estado sempre foi: o free flow é uma questão de velocidade no trânsito, para dar fluidez na mobilidade, para dar facilidade para o motorista, para não ter mais o guichê lá, a cabine, e principalmente a justiça na cobrança. Só que se você vai ter um valor fixo, a justiça não existe. Concorda? Você tem se eu, por exemplo, eu quero chegar até Paranapiacaba. Eu vou pela rodovia dos imigrantes, eu quero fazer uma saída um pouco mais à frente, passando por São Bernardo ou saindo por Rio Grande da Serra, que é possível, principalmente na rodovia Anchieta. Você vai pagar os mesmos R$19,35 como se eu fosse até a Praia Grande. Então a justiça aí não está estabelecida. Cai o argumento do Estado. Pelo menos eu interpreto dessa forma. Até agora, pelo menos, a informação que a gente tem é essa, de que vai ser o valor fechado, não deve ter nenhuma mudança. A gente tem 5 meses para adaptação, né? E aos poucos os motoristas vão começar a ser orientados quando passarem ali pelo pedágio sobre isso. Você, ouvinte aqui da Bandeirantes, me ajude aqui, você que passa hoje o pedágio da rodovia dos imigrantes, e se você utiliza algum tipo de saída antes de chegar até o litoral de São Paulo. Então, se você sair antes da serra e já passou pelo pedágio, quais são essas saídas e se você achar justo esse tipo de cobrança. Mas me parece que cai o argumento do governo do Estado, então vamos ver se a gente consegue trazer aqui a diretora da Artesp para a semana que vem para esclarecer, para tirar essas dúvidas, para justamente ser uma cobrança justa, como está sendo vendido para a população de São Paulo, que é o objetivo do Free Flow. Ana Paula, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Viva o Litoral. Ana Paula Rodrigues, todos os dias, de segunda a sexta, no Primeira Hora e também no Bora Brasil. Valeu, Ana. Valeu, gente. Bom domingo. Essa é a nossa música, compadre. 6 da matina, já tô de pé e despedindo da minha de fé no portão. 6 da matina tá de pé, carnaval em Santos. Semana que vem carnaval 6 da matina, vai ser difícil ficar de pé. E vamos falar logo na sequência aqui com o presidente da CET de Santos sobre bike elétrica. Tem vários assuntos, mas o principal aqui, pelo menos que me chamou a atenção, estive na Praia Grande na semana passada, virou uma febre. Eu fui fazer uma de capriote, sabe? Dar aquela corridinha na praia. E aí eu tava ali na ciclovia. E não é lugar também pra ficar correndo na ciclovia. Tem que correr na calçada, né? É o certo. Mas tava ali na ciclovia e, quase fui atropelado umas 200 vezes. A bike vai rápida pra caramba, essas bicicletas elétricas aí. E a princípio virou uma bagunça, que não vai rápido, ninguém usa capacete, não tem aviso nenhum. A gente vai entender logo na sequência, depois do intervalo comercial, porque tem regras sim a serem cumpridas. Em Santos, por exemplo, a situação por lá também já está sendo regulamentada. Eu volto já, me aguarde aí. Quem nunca passou por isso, quem não passou tá errado, hein? Vamos! 6 da matina, já tô de pé, me despedindo da minha de fé no portão. Golaço! Brasil! Histórias das Copas. Oferecimento Bet Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. Hidro, mineração responsável e alumínio de baixo carbono é Hidro. Lubrificantes Móbil, tecnologia para o seu motor durar mais. Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira. E Cimento Votoran, seca rápido, é resistente, é bom demais. A Copa do Mundo de 1982 na Espanha ficou marcada pelo futebol ofensivo e criativo da seleção brasileira, que não foi campeã, caindo para a Itália nas quartas de final. Comandado pelo técnico Tele Santana, o Brasil encantou o mundo. E para muitos, a derrota marcou o final do futebol arte. A partir daí, prevaleceu a era do preparo físico e os rígidos esquemas táticos defensivos. Rede Bandeirantes de Rádio. Guia de Motéis Go apresenta Camarote Euforia. O Carnaval de São Paulo pede uma experiência à altura. Vem viver o Camarote Euforia no Sambódromo do AMB. Open Bar e Open Food. Shows ao vivo de Renato da Rocinha, Billy SP e muito mais. Além do conforto e a melhor vista dos desfiles. Garanta agora seu ingresso e transforme sua noite em um espetáculo. Compre no site clubedoingresso.com/Camarote Euforia. Euforia com PH. Esperando uma promoção para economizar? Que promoção o quê? No Max tem preço baixo todo dia, não é, meu rapaz?
É sim. Então, corre pro Max. Contra filé, R$ 46,97 o quilo. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$ 4,99. Óleo 900 ml no Clube Max a partir de R$ 6,35. Arroz prato fino, 5 quilos, R$ 22,59. Tix IP, 2 quilos e 400, R$ 19,99. Brahma 269 ml, R$ 2,99. Beba com moderação. Max é um gigante do preço baixo. Os negócios estão mudando rápido e a ESPM está formando quem vai liderar essa transformação. No Master in Business Transformation, você trabalha com projetos de verdade, aprende com quem vive o mercado e desenvolve a capacidade de conduzir mudanças que fazem diferença no negócio, nas pessoas e no cliente. Master in Business Transformation da ESPM. Saiba mais em espm.br. Vire a chave e comece o ano de carro novo. Venha para o Auto Shopping Global. Condições, preços, taxas e um mundo de carro esperando você. Mais de 70 lojas e 3.000 ofertas. Só mesmo o maior Auto Shopping da América Latina pode oferecer uma estrutura como essa. Estacionamento, praça de alimentação, financeiras, seguradoras. Auto Shopping Global. Avenida dos Estados 8000, Santo André. Acesse autoshoppingglobal.com.br. Apoio Santander Financiamentos. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Shocker Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolha o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Shocker Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. ShockerHospitality.com. Confira. São Paulo vive a maior seca dos últimos 10 anos. E às vezes, mesmo quando chove, não cai uma gota nos reservatórios. O governo do estado está atento e trabalha para solucionar problemas históricos, com um monitoramento mais eficiente e muito investimento. Mas enquanto a chuva não cai no lugar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada gota importa. Economize água ao máximo que puder. Gota por gota, todos por todos. Mais do que nunca. Governo do estado. São Paulo são todos. Viva o Litoral. Apresentação: Felipe Garrafa. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa, só você está aqui. Até parece que adormeceu. Eu quero a noite amanhecer. Cadê aquele nosso amor? Com a seleção musical de Roger Palme Duarte, estamos de volta com Viva o Litoral para você e com a sua participação. Muito obrigado, viu, pelo carinho das suas mensagens, pela enorme audiência, não só no litoral de São Paulo, que a gente está aqui vivendo o litoral, mas você que nos ouve em todo lugar com a rede Bandeirantes de Rádio. Quem é que tá falando com a gente aí, Roger? Fala, ouvinte! Fala, Garrafa! Bom dia, meu querido. Aqui quem fala é Barbieri. Garrafa, complicado, hein? 2.000%, meu amigo. Quem aguenta? E vou falar uma coisa, muitos bairros em Itaém, como Cibratel, Laranjeiras, Oásis, constam como ruas asfaltadas e nem asfalto tem, meu amigo. Pra quem conhece lá sabe, ainda existe rua de areia lá, rua que carro atola. O cara cobrar um absurdo desse é brincadeira, né, meu amigo? É isso aí, um abraço a todos aí, um abraço, Garrafa. Valeu. Bom dia, pessoal da Band, bom dia, Garrafa. Tem que vir aqui na Praia Grande pagar uma caipirinha pra nós aqui no pote, hein? Caipirinha é uma espanhola, hein? Garrafa, era campeão de ficha. Quando acabava a ficha, era tudo a cobrar. Era demais. Aquela que era DDD, então, gastava uma grana pra namorar com as meninas. Lembra do DDD? Tu mal falava, já caía a ficha. É plim, 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 plim. Meu Deus do céu. E minha tia, então, ligava pra ela cobrar. Ela nunca aceitava. Uma vez deu uma bronca nela, ô tia, não aceita não, eu não sei quem é, como que eu vou aceitar? Falei, tia, mas dá o sinal aí, fala quem é. Ah, eu não sabia disso. Era demais, Garrafa. Ô, tempo bom, hein, Garrafa? Garrafa, tu já namorou também com ficha de telefone, namorou não, Garrafa? Fala a verdade aí, casa vai de Praia Grande. Tá um mormaço danado aqui. Saí do Guarujá, vem aqui no Forte pagar uma caipirinha pra nós. Falou, Garrafa. É nóis, tamo junto. Tava pra Praia Grande aí semana passada.
É sobre o orelhão. Então, os orelhões já acabaram, mas agora estão tirando lá os orelhões. Eu nunca namorei porque eu tenho 29 anos. Na época que eu tava começando a namorar, o orelhão já não tava na fase. Mas agora me explica uma coisa. O que é que tinha adesivado dentro do orelhão? Tinha um monte de adesivo grudado dentro do orelhão. Você sabe o que tinha? Eu sei. Eu lembro o que tinha lá, umas fotos com o número de telefone. Vai, Roger. Segue aí, Roger. E a Rádio Bandeirante, bom dia, garrafa. Abraço, aqui é o João Carlos de Araçatuba. Eu não moro em Itanhaém, mas porém tô aí direto, aí tem amigos aí. Eu acho que a população tem que pegar o nome desse prefeito e de todos os vereadores, colocar naquele linha de geladeira para nas eleições lembrar. Porque o prefeito aprovou e os vereadores aprovou. Lembre para não poder mais votar nessas pessoas. Um abraço, João Carlos de Araçatuba. Te conheci nesse domingo, esse domingo foi tão lindo. Tantos amigos em comum, mas nunca vi você sambando em lugar algum. Só no domingo, esse domingo foi tão lindo. E hoje, com muita satisfação, recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, o presidente da CET de Santos, Antônio Carlos Gonçalves, que já é conhecido de você, ouvinte da Bandeirantes, por tirar muitas dúvidas do transporte coletivo, de mobilidade urbana, um especialista no setor, mas hoje aqui pertinho da gente para bater um papo com você, para tirar muitas e muitas dúvidas, principalmente com o assunto que está pegando, né? Bike elétrica. O que é que tem de bike elétrica agora em todo o litoral paulista, em São Paulo também, mas no litoral é algo que me parece até um pouco maior, até por conta de ser mais plano, acho que mais agradável, enfim. Presidente da CET, Antônio Carlos Gonçalves, um bom dia, obrigado por vir aqui ao estúdio da Bandeirantes. Bom dia, Garrafa, prazer estar aqui com vocês novamente. Estou com o Gelásio, nosso diretor administrativo da CET, e viemos aqui para trocar uma ideia sobre esse desafio, né? Um desafio grande. Para todos os municípios. E é algo novo, né? Algo novo. Eu vi São Paulo tem muito também circulando, patinete, autopropelido, enfim. É um desafio de hábito. Como é que as pessoas se comportam, o que elas podem fazer, o que não podem fazer, a legislação que permite, que não permite, enfim. Então vamos tentar entender como é que ficou esse fenômeno, né? De bike elétrica. Algumas cidades já estão até restringindo, em Guarujá, na Praia Grande, por exemplo, o uso em ciclovia. Teve um aumento desde quando? Há uns 2, 3 anos? Quando começou esse aumento de bicicleta elétrica? Então, é mais ou menos isso. Uns 2, 3 anos a gente percebe um aumento significativo. É uma opção de modal, né? É uma coisa que veio para ficar. Mas eu entendo que está muito mal configurado ainda, porque as pessoas têm dúvidas aonde andar, como andar. A legislação ela ficou muito solta. Por exemplo, você tem alguns tipos, né? Você tem todas são elétricas. Uhum. O autopropelido, ele pode ser ou bicicleta elétrica. Qual é o autopropelido bicicleta elétrica? No pedal. A propulsão está no pedal, a partir dali a bateria desenvolve velocidade. E a moto elétrica autopropelido, onde é que está? No manete. Você pega e acelera na mão. Elas vão até 1000 watts de potência e velocidade máxima 32 km por hora. Esses veículos, você não precisa ter licenciamento, não precisa ter capacete, não precisa ser maior de idade, não precisa ter CNH. A partir de 1000 watts a 4000 watts, você precisa ter CNH, precisa ter licenciamento, precisa ter capacete. Até 1000 watts você pode andar nas ciclovias, mas não pode andar em vias. Isso tudo são resoluções do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, né? Você não pode andar em vias com velocidade acima de 40 km por hora. Eu estou dando esses detalhes para você entender como a legislação fica solta e confunde as pessoas. E tem muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Tem bicicletas que de uma forma, motos elétricas de outra. Sim, que às vezes você olha e acha que é uma coisa e é outra, completamente diferente. Tem distância entre eixos também, que eu não me recordo agora qual é, que caracteriza o autopropelido até 1000 watts e acima de 1000 watts. E as acima de 1000 watts, de 1000 a 4000, tem essas exigências normais a uma moto de combustão. Uhum. Qual o problema que a gente percebe? Por exemplo, qual a diferença de um cara estar numa bicicleta até 1000 watts, sem capacete a 30 km por hora, e acima de 1000 watts precisa ter capacete? Se ele cair, qual a diferença? Nenhuma. Uhum. Né? Ele está na mesma velocidade, só mudou o tipo do veículo. O risco é o mesmo. Você pega uma bicicleta a propulsão humana, para você atingir 20 km por hora pedalando, você precisa ter uma parcela forte de esforço, né? Senão você não chega a 20 km por hora.
Imagina 32 km por hora na bicicleta propulsão humana. Coloca isso na elétrica. Aí coloca o menor de idade no meio dos veículos andando com esse veículo. É um risco para ele e para os outros. Para todos, né? E aí uma outra coisa que a legislação deixou solta. Você sai da tua casa, você mora numa rua que a velocidade é de 40 km por hora, máxima. Ok, você está andando nela. Aí você está aqui em São Paulo, você chega na Faria Lima, 50 km por hora, você não pode mais andar na rua. Você tem que ir para a ciclovia. E se não houver a ciclovia, como é que você anda ali? Você não completa o teu percurso? Então a legislação ficou solta. Eu acho que deveria ser uma regra única. A gente está falando de segurança, está falando de tranquilidade no viário, tanto para o usuário do transporte individual, quanto para o restante, né? No momento que você fala de segurança, não dá para você começar a discriminar por potência. Segurança é segurança sempre. Não, e às vezes eu me peguei correndo ali na praia, ali na orla, e às vezes usa a ciclovia para correr, né? E a galera passa numa velocidade muito alta. Então é um risco. E geralmente a ciclovia não é só uma linha reta, né? Tem algumas leves curvas ali e tudo mais que pode gerar um desequilíbrio. Por essa fragilidade que, de forma nacional mesmo, que se tem hoje, como é que o município, por exemplo, de Santos está tratando desse assunto? O que é permitido, o que é que não é permitido envolvendo essas bicicletas Então, em Santos elétricas? a gente... Porque o formato é determinado pelo CONTRAN. A partir daí, cada cidade modula dentro do limite que a lei permite. Então, o que você pode modular? Velocidade, por exemplo. Então, Santos estabeleceu 20 km por hora a velocidade limite na ciclovia. É uma velocidade alta? Para a ciclovia da Orla da Praia de Santos Porque você entra na faixa de areia, sai da Avenida da Praia, para quem não tem familiaridade com essa ciclovia, você sai de uma calçada para entrar na praia. Sim. E ali você tem crianças passando, enfim. Só que pelo Código de Trânsito, você não pode ter velocidades fracionadas. 15 km, 25, não existe isso. Ou é 10, 20, 30, 40, são múltiplos de 10 sempre. Então, nós estabelecemos 20 km por hora. Nesse momento, a CT Santos faz uma campanha elucidativa, de esclarecimento, de abordagem para todos os usuários, mostrando o que pode, o que não pode. Está sendo distribuída uma cartilha para que eles saibam, porque... É novo, né? É novo e às vezes eles não sabem, às vezes não é maldade do cara, às vezes o cara comprou um veículo, crente que ele pode andar naquele local e não pode. Se a gente em Santos, especificamente na Orla, não permitir que o autopropelido, que é até 1000 watts, circule na ciclovia, na avenida ele não pode andar também. Porque a Avenida da Praia de Santos, a velocidade limite é de 50 km por hora. Então ele não poderia andar lá. Sim. Então a gente permite que ele circule na ciclovia, e a gente estabelece a regra da velocidade e monitora. No momento agora de orientando, daqui a pouco a gente começa a fiscalizar de forma a garantir a segurança de todos. É isso que eu ia dizer. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes com o presidente da CT de Santos, Antônio Carlos Gonçalves, esclarecendo muitas dúvidas sobre esse modelo novo de transporte, que são as bicicletas elétricas. No Guarujá, por exemplo, já aprenderam, acho que nessa temporada de verão, de dezembro até agora, acho que 30 bicicletas elétricas, justamente por desrespeitar ali algumas regras impostas, como andar na ciclovia, acima da velocidade permitida. Eu jamais pediria para o senhor comentar sobre isso. Mas, neste momento, para Santos, é só na parte educativa. Mas, muitas vezes, a pessoa só entende quando perde o equipamento ou toma uma multa. Geralmente é assim, né? Na maioria das vezes. E aí, como é que vai funcionar? Quando tem essa previsão de, eventualmente, começar a multar ou apreender o veículo? A gente vai até o final de fevereiro na orientação, até porque o carnaval é agora meados de fevereiro, ainda tem um finalzinho do mês que tem turistas na cidade. A partir de março a gente começa a fiscalizar. E a orientação, por que nós tomamos essa atitude? Porque é comum você observar, por exemplo, tá o pai e uma criança. Como é que você faz? Você tira o veículo do pai, como é que ele volta para casa, ele está com uma criança pequena. Então a gente está no momento da orientação. Uma outra coisa que não pode, que as pessoas não sabem, e a gente observa muito acontecer, patinete, por exemplo, não pode levar passageiro. E geral, semana passada eu vi uma galera, tinha um casal que ela estava abraçada nele assim, e eu falei, isso aqui acho que não cabe em dois aqui nesse negócio. Não pode levar passageiro. Essas bicicletas, o autopropelido, o ciclomotor, a gente só está falando de elétrica. Só pode levar passageiro se originalmente de fábrica tiver o assento para passageiro. Adaptar não pode. Então, precisa tomar cuidado também com isso. Uma outra coisa
não pode levar pacote. Você pode levar uma mochila nas costas, mas você não pode levar uma caixa. Por exemplo, você está dando carona do teu autopropelido, permite levar passageiro. Isso em bicicleta ou em patinete? Em patinete e bicicleta. Por exemplo, fui ao mercado e tô ali com algumas sacola de supermercado, não pode. Você pode. Se você tiver com a sacola na mochila nas costas, ela está presa no teu corpo, você pode levar. Se ela estiver no guidão do patinete, você já não pode levar. Então, são regras estabelecidas que a grande maioria não sabe. E uma outra coisa interessante, Garrafa, a gente está observando em Santos, não sei se no restante dos municípios está acontecendo isso. Esse modal virou a forma de transporte, por exemplo, dos pais levarem os filhos na escola, né? E estão levando crianças na garupa, e existem veículos que não podem porque eles não têm o local do passageiro. Pior que isso, o pai levando a criança na garupa na contramão, ou levando a criança na garupa, colocando em risco a própria criança. Outro dia eu vi em Santos uma moça, ela tem 3 filhos, deu para contar porque ela passou devagar. Ela tinha uma criança na frente, uma na garupa e aquele negócio de canguru, era um bebezinho que ela estava levando. Eu falei, é um perigo tremendo. Isso em cima da bicicleta e de boa. Elétrico, de boa, caminhando normalmente. Então, os pais precisam tomar muito cuidado. Antes de dar um veículo desse para o filho, um garoto de 15, 16 anos. Outro dia eu estava aqui em São Paulo e eu vi um patinete, o garoto empinando o patinete na Faria Lima. Sim. Eu olhava para a fisionomia do garoto e não tinha mais de 14 anos. É um risco, é um perigo, porque ele estava no meio da Faria Lima, ele não estava na ciclovia. E é uma avenida extremamente adensada de veículos, quer dizer, dá um problema ali, é a vida do cara que fica em risco. Então, precisa tomar muito cuidado antes de dar um veículo desse, mesmo que a legislação permita. Se torna uma arma 30 km por hora, 32 km, é uma velocidade significativa, o tombo machuca. E o para-choque é o peito, né? É o peito, a testa, não tem jeito. Então precisa tomar muito cuidado. E os pais precisam perceber o seguinte, eles são o exemplo dos filhos o tempo inteiro. Se eles pegam e cometem uma infração no trânsito, o filho observa aquilo, ele acha que aquilo é normal. E a hora que ele tiver a possibilidade de dirigir um veículo, ele vai fazer igual o que o pai fez, o que a mãe fez. Então, precisa tomar muito cuidado. E agora, então, estamos conversando com o presidente da CET de Santos. É um momento de festa, né? O Carnaval em Santos, para quem não sabe, já começou. É uma semana antes do Carnaval oficial nas capitais brasileiras, até porque muitos compositores participam de Carnaval em outros estados ou até na capital paulista. E por isso que Santos teve essa iniciativa de antecipar e ficou assim e teve um sucesso muito grande. Do ponto de vista de mobilidade, o que é que nesse período de blocos de rua, de carnaval, o que é que deve mudar, o que é que o turista tem que ficar atento, por exemplo, num domingão como esse, o turista tem que ficar atento a alguém que não conhece a cidade de Santos, mas imagino que tem muitas interdições. Tem. Na região da Orla não tem muitas, porque a região da Orla, os eventos de carnaval não são na região da Orla, né? Então os desfiles são na região da zona noroeste, tem o Sambódromo em Santos que permite aquele desfile, os blocos são mais nos bairros. Então, a questão da mobilidade na região da Orla, ok. Agora, a gente orienta sempre, tanto o turista quanto o santista, saiu de casa, aciona o Waze. A CT Santos tem uma parceria com o Waze /Google, que é atualizado instantaneamente, e isso para nós serve como banco de dados. Então, o Waze possibilita para o usuário a melhor rota, e o Google possibilita para a CT o armazenamento da passagem dos veículos, a contagem dos veículos. A partir desse armazenamento, a gente faz o nosso planejamento de trânsito. Então, é importante que utilize sempre o Waze, que ajuda o usuário do sistema de trânsito e ajuda muito a CET no planejamento do município. E como é que está sendo a implementação? Foi algo que começou, se eu não me engano, o Gelásio, até eu tinha conversado, o diretor aqui também da CET, o Gelásio Fernandes, sobre algumas interdições para áreas de lazer, seja na orla, seja uma corrida de rua. Como é que está sendo essa implementação? Uma delas foi a ideia do Gelásio. Então culpa ele, se você não está gostando... Não, e foi sucesso. Foi sucesso. Foi. Então elogia ele. Porque o Gelásio foi secretário de esportes e à época ele colocou um local de treinamento. Eu estava na CET, ele estava na Secretaria de Esportes. E ele colocou um local de treinamento na praia para ciclista de madrugada. E foi um sucesso. Aí ele foi para a CET. Aí ele chega e falou, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer para pedestrianismo. E alongou o espaço. Então agora tem pedestrianismo das 4 da manhã, né? Das 4 às 6. E o ciclismo também, né?
Que dias são? Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, das 4 da manhã às 6 da manhã, determinado trecho da orla, a partir da Alexandre Martins até o canal 6 é pedestrianismo, do canal 6 até próximo da balsa, né, próximo do canal 7 é ciclismo. E a adesão é enorme. O pessoal treina bastante lá, foi ideia dele. São madrugadores também, né? Das 4 da manhã até as 6 da manhã. E aí, a partir das 6, o trânsito já está liberado. Porque aí você começa a ter o acesso para a balsa, o aí acesso cheio, tá maior, aí muda. Aí muda a característica, muda bastante. Para a gente encerrar aqui com o presidente da CET, Antônio Carlos Gonçalves, e agradeço mais uma vez a disponibilidade de vir aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes, sobre o VLT. O prefeito de Santos recentemente, o Rogério, ele conversou com a gente e falou, olha, a gente teve o lançamento, né, do novo trecho da região central, é uma fase assistida e agora, mais para março, abril, deve funcionar de maneira 100%. Como é que está funcionando hoje? Qual que é a previsão, então, de ter a população de Santos ser assistida de maneira completa com essa novidade do VLT ali em determinadas áreas? Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, você está falando de transporte de massa, né? Você não está falando de transporte individual. O VLT ele vem justamente nesse sentido. Um VLT ele transporta até 400 passageiros. Um ônibus transporta no máximo 80 passageiros. Então, o VLT corresponde a 5 ônibus aproximadamente. E o que o VLT tem em vantagem em relação aos ônibus? Santos é um município que 60% das vias tem de 6 metros de largura para menos. Então, são muito estreitas. As avenidas, que são os canais, têm 7,40 metros. Então, passa um ônibus e um veículo. O VLT ele garante a pontualidade do sistema. Por exemplo, você vai sair da tua casa e vai vir trabalhar na Bandeirantes e quer chegar aqui, você vai optar pelo teu transporte. O que leva em consideração? O conforto. Se o teu carro estiver na garagem e você vai parar aqui dentro de uma vaga, você vai vir com o teu carro. A pontualidade. Se o teu carro estiver na garagem, mas você vai pegar trânsito, você vai optar por alguma outra coisa que te dê pontualidade. E a segurança. O VLT te dá conforto, porque é climatizado, tem Wi-Fi. Ele te dá segurança, porque não tem bilhetagem interna, bilhetagem externa. Ele dá pontualidade no sistema, porque a linha é exclusiva. E tem como acompanhar o horário que o VLT vai passar? Tem. Em Santos os veículos têm um aplicativo, é o quanto tempo falta. Quanto tempo falta, por exemplo, a gente está agora aqui no estúdio da Band e eu quero pegar um ônibus que vai passar em alguma rua aqui próxima. Eu coloco no ponto quanto tempo falta, ele me fala daqui a 15 minutos vai passar o ônibus que você está esperando. Eu vou pro ponto e pego o ônibus. É simples assim. E o VLT, ele garante isso daí, porque o ônibus que me dá os 15 minutos, pode ser que no meio do caminho tem um acidente, o VLT, a linha dele é exclusiva. Então o VLT ele traz o principal deslocamento, à época que o VLT foi pensado, na região metropolitana da Baixada Santista, era São Vicente e região central de Santos. O VLT hoje, em Santos, ele transporta de São Vicente, a área continental, que está acabando agora a ligação para a área continental de São Vicente, mas de São Vicente até a região portuária, transporta por dia algo em torno de 30 mil passageiros. Dia. 200 ônibus em Santos, da linha municipal, transportam por dia 60 mil passageiros. 260 mil, VLT 30 mil. Você observa que essa segunda etapa que pega a região intermediária, vai para a região central e volta para a intermediária, vai ser o grande indutor de desenvolvimento dessa região. Vai passar pelo mercado, pela prefeitura, o fórum, enfim. É um grande projeto, um projeto interessantíssimo. O governo do estado que implantou, a Artesp que gerencia, a CET é partícipe na parceria, mas todo o gerenciamento por conta do governo do estado. E informações do governo do estado que a partir de março o sistema está totalmente implantado. Hoje ele está circulando das 9 da manhã, na segunda etapa, das 9 da manhã às 17 horas. A partir do momento que ele for circular, parece que vai ser das 5h30, 6 da manhã até as 23 horas. Pega muitas universidades na região intermediária, na região central. E está tendo adesão, a população comprou a ideia do VLT. Porque o VLT é muito confortável. É muito confortável e ele resolve o problema que eu te falei, que é da pontualidade do sistema. Com a sua explicação dá para entender por que o prefeito da Praia Grande, Mourão, ele está brigando com o governo do estado para que passe da área continental de São Vicente e chegue até o Tudo de Bastos. Quer ver, rapidamente, só para você ter uma ideia de como a região é conurbada e como o Santos é cidade polo, 200 veículos municipais circulam em Santos, 300 intermunicipais por dia. Nossa. Então entram 300 ônibus da Praia Grande, Cubatão, de São Vicente. Só não vem do Guarujá, porque o Guarujá tem o mar, não vem. Mas com o túnel vai passar lá o VLT, vai para o Guarujá também, o túnel. Quer dizer, com o túnel o VLT vai para o Guarujá. Então o Mourão está querendo porque o pessoal mora na Praia Grande e trabalha em Santos. O polo da região em termos de emprego é Santos.
Então, esse deslocamento se dá hoje através de ônibus. Com o VLT vai ser mais rápido. Sim, muito mais rápido, muito mais confortável. Isso que o presidente da CT, Antônio Carlos Gonçalves, conversou aqui com o ouvinte da Bandeirantes. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e sempre à disposição para esclarecer dúvidas. E você, ouvinte da Bandeirantes, está com alguma dúvida sobre bicicleta elétrica, o VLT, ou algum tema aí da sua importância e, de repente, a gente não tocou nesse assunto, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, que encaminharei lá para o presidente da CT e será respondido, tenho certeza, como sempre, ele nos atende de forma bastante gentil. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço, Garrafa, a oportunidade e convidar todos para que vão no Carnaval em Santos, podem ir tranquilo, a cidade está preparada, vai ter um belo espetáculo, um bom descanso e sejam todos muito felizes. E o radar não vai estar funcionando, não, brincadeira. O radar vai estar atento. Vai estar atento. Vai estar atento. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you. Valeu, e na sequência tem a reportagem da Kabile Vieira sobre São Vicente. Atenção você aí de São Vicente, todos os quiosques aí da Orla serão derrubados. O que é que vai acontecer, quando vai mudar, a gente te explica logo mais na sequência. Um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Viva o Litoral pra você. Espera aí, vai. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. O Empório Varanda chegou em Moema. Na nossa nova loja, cada detalhe foi pensado para você se sentir bem. Frutas selecionadas, frios impecavelmente fatiados, produtos importados e nacionais, padaria própria e uma curadoria especial de bebidas que traz o que há de melhor em variedade. Uma experiência única para que você leve sempre o melhor para a sua casa. Venha conhecer o novo Empório Varanda em Moema, Alameda dos Anapurus, 423. Começou a contagem regressiva para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Estamos contando os dias, minuto a minuto, até junho. A gente não vê a hora. Na Rádio Bandeirantes, se liga, que tem informação a todo momento. Oferecimento Beteasport. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Beteasport. Hidro, mineração responsável e alumínio de baixo carbono é Hidro. Lubrificantes Móbil, tecnologia para o seu motor durar mais. Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira. E Cimento Votoran, seca rápido, é resistente, é bom demais. Esperando uma promoção para economizar? Que promoção o quê? No Max tem preço baixo todo dia, não é, meu rapaz? É sim. Então, corre pro Max. Contra filé, 46,97 o quilo. Leite condensado Italac, 395 gramas, 4,99. Óleo 900 ml no Clube Max a partir de 6,35. Arroz prato fino, 5 quilos, 22,59. Tix IP, 2 quilos e 400, 19,99. Brahma 269 ml, 2,99. Beba com moderação. Max é o gigante do preço baixo. Guia de Motéis Go apresenta Camarote Euforia. O Carnaval de São Paulo pede uma experiência à altura. Vem viver o Camarote Euforia no Sambódromo do AMB. Open Bar e Open Food. Shows ao vivo de Renato da Rocinha, Piri SP e muito mais. Além do conforto e a melhor vista dos desfiles. Garanta agora seu ingresso e transforme sua noite em um espetáculo. Compre no site clubedoingresso.com/Camarote Euforia. Euforia com PH. Viva o Litoral. Apresentação Felipe Garrafa. E no Calicó é toda fumaça. Ei, gosta de boteco, de cerveja, de garrafa. E do Garrafa. Estamos de volta com o Viva o Litoral pra você. Como é que é? Como é que é? De boteco, de cerveja, de garrafa e no Caligol. E gosto de boteco, de cerveja e do Garrafa. Vou pedir uma adaptação aí pro Atitude 67 pra colocar aí essa participação diferente. Olha.
Vambora, estamos de volta com Viva o Litoral pra você nesse domingão. Véspera de carnaval para muita gente, mas em Santos já é carnaval. Ontem com um desfile também maravilhoso de várias escolas que passaram pela zona noroeste de Santos, o Sambódromo em Santos, o Sambódromo já histórico com mais de 20 anos no carnaval, samba Passarela Drauzio da Cruz, completando 20 anos este ano, o carnaval com tudo em Santos. Ô Roger, antes de eu chamar a Camille Vieira, quem é que tá falando com a gente aí? Vai, a participação do nosso ouvinte sempre é prioridade aqui no Vivo Litoral, vai. Fala, ouvinte. Bom dia, Garrafa, um bom trabalho aí pra você. Então, é um absurdo, né? Um absurdo esse aumento aí. Eu sou daqui de Itanhaém, entendeu? O prefeito, ele tá fazendo uso abusivo do poder, né? Eu acho. E só para contextualizar, semana passada trouxemos a reportagem aqui que tem muita gente recebendo aumento de 2.000% no IPTU em Itanhaém. Justificativa da prefeitura. Estava defasada o mapeamento que eles fizeram, então áreas de terreno, essas áreas foram construídas, segundo a prefeitura. Mas eles fizeram um mapeamento por drone, algo muito superficial. E as pessoas ali estão falando que a cobrança está sendo injusta. E deve estar sendo mesmo, pô. 2.000%? O cara construiu a mansão do Pablo Escobar num terreno, pô. Fala, ouvinte. Oi, Garrafa, bom dia. Lindo programa, ótimo. Todo domingo a gente vê aqui de Itanhaém, de todos os lugares da Baixada Santista. Obrigado por tudo e lembrar da gente aqui de Itanhaém. Esse povo, esses 10 vereadores, 9 votaram nesse aumento de IPTU absurdo. Todas as casas, o mínimo que subiu foi 30%. Casa de pessoas simples, que não tem nada a ver. Pessoal da praia mesmo não recebeu esse aumento todo, não. É só comércio e pessoa mais simples, morador. Obrigado por tudo, abraço, é o Zé Carlos de Itanhaém. Valeu, Zé Carlos. Então espaço pra vocês de Itanhaém. A cidade tá boa aí? Tá boa? Tá valendo esse imposto todo que estão cobrando a mais aí? Então mande sua mensagem, espaço é aberto. Se a cidade tá boa, manda aí, a cidade tá legal. Se tiver ruim, tá ruim. Cadê aquele tantã? E como será o carnaval em Santos? Depois já da passarela do samba, depois já das escolas já terem passado pela passarela na Zona Noroeste, mas no carnaval, bloquinho de rua, como é que vai funcionar em Santos este carnaval? Vale lembrar que o carnaval em Santos começa antes, porque muitos compositores acabam assinando letras para as escolas de samba de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, para não perder a festividade do melhor do samba, que são esses compositores, a cidade resolveu antecipar em uma semana, e aí você ganha 2, quase 3 semanas de carnaval. E aí, Guilherme Maciel, como é que vai ser em Santos, hein? Bom dia! O que dizer sobre o carnaval? A grande festa popular brasileira que sempre traz uma coisa consigo: a alegria. Mas em Santos ela tem uma particularidade que chama a atenção. Acontece sempre uma semana antes do calendário nacional. E a escolha não é aleatória, envolve tradição, logística e estratégia para fortalecer a festa na cidade. E o diretor de eventos da Secretaria de Cultura de Santos, Vinícius Sérgio, explica o motivo dessa decisão. Bom, a gente optou porque Santos tem, na verdade, um intercâmbio cultural muito grande com cidades que têm carnaval muito forte, os desfiles, né? Como São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a organização, a antecipação permite que as escolas de samba tenham acesso à mesma mão de obra especializada que atua nos grandes carnavais do país, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, algo que seria inviável durante o feriado nacional, pois muita mão de obra trabalha nesses intercâmbios. Além do aspecto técnico, a mudança também impactou diretamente o público. Antes, muita gente deixava a cidade durante o feriado prolongado, o que esvaziava os desfiles, segundo o diretor. Vinícius aponta ainda que outro ponto importante é a tradição. Apesar de hoje dividir espaço com os grandes centros, o Carnaval de Santos tem raízes antigas e ajudou, inclusive, a formar escolas tradicionais de São Paulo. Tem escolas de São Paulo que foram criadas por escolas de Santos. A X9 de São Paulo é batizada em homenagem à X9 de Santos, a Vai-Vai, enfim. Algumas escolas tiveram participação decisiva
das agremiações de Santos fundando ou coparticipando dessa montagem das escolas de São Paulo. Então, o nosso carnaval, em termos de tradição, ele é mais tradicional que os desfiles de carnaval de São Paulo. E com o passar dos anos, mudanças urbanas também influenciaram o formato da festa. A saída da Avenida da Praia levou à criação de um novo espaço para os desfiles na zona noroeste da cidade. Já o carnaval de rua ganhou força no centro histórico, com um circuito organizado para garantir a segurança e atrair as famílias. Vinícius ainda cita que no centro histórico atualmente são 7 bandas por dia, somando 21 atrações credenciadas, além dos tradicionais bloquinhos, que optam por desfilar nos bairros de forma independente e com responsabilidade própria. Já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar. O impacto direto na economia, na cultura e no turismo, o Carnaval de Santos segue crescendo e se consolidando como um dos principais eventos da cidade, abrindo oficialmente a temporada de folia no país. O carnaval é muito potente, né? É o maior evento que a Secretaria de Cultura promove em termos estruturais e, consequentemente, é um evento com maior investimento, né? É um evento da cidade, não é um evento da Secretaria de Cultura especificamente. Então a gente, na verdade, trabalha em cima de um impacto muito positivo que vem escalando números e posicionamentos ao longo dos anos, né? Com tradição, planejamento e festa de rua, Santos segue abrindo oficialmente o Carnaval do Brasil. Uma folia que começa antes, mas cresce a cada ano, movimenta a cidade, aquece a economia e mostra que, quando o assunto é samba, Santos não espera o feriado para fazer história. E a história sendo feita todos os dias e você curtindo e a Bandeirantes sempre ao seu lado documentando a história, no caso do Carnaval em Santos. Você aí, como é que tá sendo sua preparação, hein? Vai passar o Carnaval onde? Na praia mesmo? Venha para o litoral, vamos viver o litoral e entender, enfim, como é que serão essas mudanças em São Vicente. Eu tô querendo entender realmente. A prefeitura anunciou que esses quiosques que a gente hoje vê ali na orla, no teleférico, esses quiosques todos serão remodelados em São Vicente. Primeiro, quanto vai custar? Segundo, o que vai acontecer? E terceiro, quando que ficará pronto? Quem tem as respostas é a Camille Vieira, que está chegando agora no Vivo Litoral para você. Bom dia, Camille. Bom dia, Garrafa e ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de São Vicente anunciou que os quiosques da Praia da Cidade do Litoral Paulista serão demolidos para modernização da orla. A administração municipal informou que a medida faz parte de um plano de reorganização do Itararé, que atualmente não atende aos padrões estruturais definidos pela gestão da cidade da Baixada Santista. A demolição dos quiosques se insere no programa São Vicente de Cara Nova, que vem transformando a cidade com novas áreas de lazer, melhorias urbanísticas e incentivos ao turismo. Em contrapartida, a medida tem gerado insatisfação. Muitos comerciantes e moradores locais manifestam preocupações sobre o impacto da demolição e reclamam assumidamente da decisão da Prefeitura da cidade de demolir os quiosques da praia de Itararé. Eles afirmam ter sido surpreendidos com notificações da própria prefeitura para desocuparem os espaços em até 45 dias. Alguns quiosqueiros destacam que os empreendimentos já eram pontos de referência para frequentadores e contribuem para a movimentação da orla durante a alta temporada. Segundo eles, não houve apresentação de justificativas claras, apenas a informação de que a área passará por um processo de revitalização sem detalhamento do projeto. Além disso, afirmam que a retirada das estruturas pode prejudicar os negócios, a renda e a identidade tradicional da praia. Fernando Paulino, secretário de Comércio, Indústria e Negócios Portuários da Prefeitura de São Vicente, aborda sobre os detalhes das negociações com os comerciantes. Bem, nesse caso, os permissionários foram sim pré-notificados, né? Onde demos um prazo de 45 dias para a mudança deles, né? Período que a gente entende que é razoável aí para eles se organizarem nessa transição aí, de modo que a gente minimize aí os impactos das atividades comerciais, né? Enfim, inclusive nós os recebemos pessoalmente aqui para esclarecimentos
Nessa ocasião, a gente se colocou à disposição deles, né? Falamos que estamos dispostos a encontrar o melhor caminho, demos inclusive opção, se eles tiverem outros quiosques desocupados em outras localidades que sejam mais interessantes na visão deles, a gente também poderia estar vendo isso. Então, a gente sempre foi aberto ao diálogo com eles, né? A Prefeitura defende que a modernização trará benefícios duradouros para toda a população, como maior atratividade turística, mais acesso ao espaço público e revitalização do ambiente urbano. A ação ainda está em fase de implementação e, por isso, ainda não há uma data definida para ser iniciada. Segundo a gestão ambiental, a intervenção visa valorizar a paisagem, ampliar espaços públicos e atrair visitantes, fortalecendo o comércio local e gerando mais oportunidades para moradores e empreendedores no eixo centro-praia, um dos principais cartões postais da primeira cidade do Brasil. Volto com você. Valeu, obrigado Camille Vieira, valeu demais, e entender aí todas essas mudanças na orla de São Vicente, maravilhosa São Vicente, Ponte Pêncio, área continental também, muito bela a cidade de São Vicente, pena que com algumas reclamações aí contra o prefeito em aumento de IPTU e também dessa área de pesca ali que não tem uma regulamentação e tirou do pescador. Falando em pesca, um detalhe importante aqui, a maior passarela de pesca da América Latina é em Mongaguá, é algo conhecido, tradicional, um cartão postal da cidade de Mongaguá. Mas a prefeitura tem novas regras de estacionamento por lá. O principal ponto de turismo, a gente sabe que é ali essa área, a plataforma de pesca em Mongaguá, e segundo a prefeitura, as novas regras têm o objetivo de, fora da temporada, ter algo ali mais organizado. Entre 8 da manhã e 10 horas da noite, os valores passam a ser de R$20 para motos e 40 conto para carro, cobrado integralmente também aos fins de semana e feriados. De segunda a sexta-feira, e 7 feriados, esses valores terão redução de 50%. Então aqui uma regra no estacionamento para você a partir de segunda a sexta-feira na plataforma de pesca em Mongaguá. Ô Roger, dá tempo ainda? Quem é que tá falando com a gente? Tem mais ouvinte? Vamos ver quem é que tá falando com a gente, vai. Garrafa, meu nome é Jailson, mandando mensagem no Litoral Norte, Juqueí, São Sebastião. Não perca aí domingo, Garrafa, nota 10 aí. Vem fazer uma visita à praia de Juqueí. Vem fazer uma reportagem aí, a gente conhecer aí, bater um papo. Bom trabalho, fica com Deus, que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Valeu, obrigado, e acho que tava ficando pronto o café, que tá um negocinho no fogo aí, hein? Quem mais? Oi, Garrafa, bom dia. Você alegra as minhas manhãs de domingo. Você é muito animado. Mas olha, menino, você trabalha demais. Tá em todo lugar. Parabéns, viu? Parabéns. Gosto muito de você. Que você tenha um ótimo domingo, muito bom trabalho e fica com Deus. Delmira de Santos. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Oi, tia Delmira, deu certo aquele áudio que a senhora mandou aqui na Rádio Bandeirantes, viu? Acho que o pessoal ouviu, tá tudo certo. Fala na próxima que eu trabalho muito isso. Boa, Delmira, obrigado pelo carinho, essa espontaneidade do ouvinte da Bandeirantes. Valeu demais, obrigado. E quem tá chegando agora é ele, João Paulo Capelanes, que também trabalha demais. Capê tá em todas, hein, Capê? Capelanes na área para comandar o Domingo Esportivo Bandeirantes. Ô, Capê, eu tô querendo saber se vai ter a rodada de perguntas do Domingo Esportivo, hein? Vai. Eu fico em casa ouvindo.